Antes de começar o vídeo, já vim te avisar. Tá grande o vídeo, menina. Mas pega lá a pipoquinha, senta aqui e bora assistir e conhecer um pouquinho mais dessa pessoa aqui que vos fala. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês o motivo de eu ter parado de estudar com 15 anos. Muita gente que me conhece sabe disso, muita gente que me conhece não sabe, ou se sabe, não sabe o motivo, não entende. E, enfim, se você não me conhece, prazer, meu nome é Tharissa e eu tenho um canal no YouTube, te convido a conhecer. E se inscrever aquelas. Nossa, enfim, tá bom, gente, vamos lá. Eu queria deixar bem claro que esse vídeo não é pra incentivar ninguém a fazer isso. Eu não gosto do que aconteceu pra eu ter parado de estudar com 15 anos. E você só saber isso aqui agora com esse vídeo. Então, né, vamos começar. Eu acho que tudo começou por volta de quando eu tinha 12 anos. Que foi quando eu tava saindo de uma escola que eu tinha entrado. Que eu fazia aula há 2 anos mais ou menos. Eu tinha 2 anos nessa escola. E eu resolvi sair dessa escola. Eu gostava muito de lá. Não sei nem por que que eu resolvi sair dessa escola. Eu só quis sair. Fui pra uma escola com 12 anos, uma escola nova, não conhecia ninguém. Fui pra essa escola. Enfim, eu acabei me sentindo assim. Não me senti muito bem aceita nessa escola. E não foi por parte dos colegas de forma alguma, foi por parte dos professores. E aí o que aconteceu? No início, eu vou deixar bem claro aqui que eu nunca fui uma boa aluna também. Nunca fui, mas eu nunca fui aquela pessoa que vai ficar avacalhando na aula, sabe? Eu até era um pouco na escola antiga, antes de ter entrado nessa, era um pouco da bagunceirinha, mas era num nível ok. Se me chamasse a atenção, eu parava. Eu era de boa, sempre fui de boa. E como eu tinha acabado de entrar nessa escola, eu tava um pouco, né, tímida ainda, não ia ser aquela aluna bagunceira. Eu não me senti muito bem aceita nessa escola. Eu entrei lá e eu senti um pouco de dificuldade com as matérias e tal, porque lá era um pouco mais rígido do que a escola que eu estudava anteriormente. E aí eu senti um pouco de dificuldade, não tinha me adaptado com o ritmo da escola ainda. E a maioria dos alunos eram, assim, estavam na escola há mais tempo, então eles já eram mais adaptados com esse ritmo da escola. E aí eu entrei lá, não me senti muito bem aceita pelos professores. Quando eu queria tirar dúvidas, não tirava minhas dúvidas. Um monte de coisinha, assim, aleatória. E nesse ano eu comecei a ter alguns problemas de saúde, que eu não vou falar agora, esse é assunto para outro vídeo. Mas enfim, comecei a ter alguns problemas de saúde que me impediam de sair de casa, por exemplo. Não exatamente sair de casa, mas eu passava muito mal e eu não conseguia ir para a escola sempre. Então eu comecei a faltar bastante. Enfim, eu faltava muito, os professores já não gostavam muito de mim. Não tô falando todos os professores, que eu me lembro, tinha um professor que era gente, o resto não. Enfim, comecei a ter alguns problemas de saúde, não conseguia ir sempre. Como os professores já não gostavam muito de mim, eu faltava muito. Isso acabava irritando eles um pouco. E eu não conseguia ir, gente. Minha mãe ia sempre pra escola, eu tava sempre no médico, eu tava sempre no médico, sério, sempre. Eu tinha testado pra tudo. Minha mãe ia na escola, conversava com os professores e diretora da escola, colocava a situação, falava como é que era. Ela falava o que que eu tinha, explicava, mostrava os atestados, mostrava tudo, sabe, pra eles. Não tinha porquê eles acharem que eu não tava indo porque eu tava, sei lá, vagabundando. Não resolvia. Minha mãe ia lá, deixava muito bem claro. Aí na frente da minha mãe eles eram uma coisa e por trás eram outra. Eu até contei num vídeo já, no 50 Fatos Sobre Mim, que uma vez eu tive um problema com uma professora porque ela falou que eu. Ela chamou minha mãe na escola pra conversar e falou que eu olhava torto pra ela. Eu nunca olhei torto pra essa professora. Tipo, não teria por que fazer isso. Era meu rosto normal, eu tava olhando, prestando atenção na aula dela, e ela resolveu falar com minha mãe que eu olhava torto pra ela. E minha mãe, graças a Deus, não acreditou nessa história. Porque minha sabe que eu não faria isso. E por mais que esses professores dessa escola eram uma coisa com minha mãe e outra comigo, eu contava do meu dia pra minha mãe sabia já como é que era, o que que eu passava naquela escola. E aí eu tinha esses problemas de saúde, não recebia apoio nenhum dos professores, eles não entendiam. Quando eu ia pra aula, que era muito raro eu ir pra aula, assim, e tentava tirar minhas dúvidas, eles não tiravam minhas dúvidas. Eu lembro claramente de um dia que eu tava na fila do para-casa, pra corrigir o para-casa, sabe, pra dar o visto lá. E aí eu tava na fila e tava com dúvida numa questão. Não fiz uma questão porque eu não sabia fazer. E eu perguntei pra professora como é que eu faria aquela questão. E aí ela, tipo assim, me xingou, falou que eu não tinha feito, me xingou porque eu não tinha feito a questão, beleza, sentei. E falou que me explicou, só me explicou. E o menino que tava atrás de mim na fila, ele tinha dúvida na mesma questão. Ele não fez essa questão, a mesma coisa, ele tinha dúvida. Ela ficou, tipo assim,
quase metade da aula explicando a questão pra esse menino e não explicou pra mim. Por quê? Não sabemos. Enfim, aí o tempo foi passando, não me senti aceita nessa escola, pelos professores. E eu fui, tipo, sendo uma aluna mais largada, sabe? Foi só piorando. Eu nunca fui tão largada assim. Eu nunca fui boa aluna, como eu já falei, mas eu nunca fui uma pessoa tão largada que não ligava pra nada. E aí chegou um momento que eu não entregava para casa, não fazia mais nada. Se falava alguma coisa, eu tava um pouco me fudendo. Eu tava sempre. Meu nome tava sempre naquele exame de conselho de classe, tipo, dos bagunceiros da sala. Tava sempre. Comecei a. Liguei o foda-se. E a partir daí que eu acho que começou as coisas a desandar, porque eu nunca fui assim. Eu já comecei a ter atitudes que eu não teria normalmente. Fiquei mais um ano nessa escola, isso foi em 2012. Em 2013, fiquei mais ou menos metade do ano nessa escola. E eu fui percebendo que eu não conseguia mais ir pra aula, não só porque eu não tava, eu passava mal direto por causa desse problema de saúde que eu tinha, mas porque eu não tava tendo ânimo nenhum de ir pra escola, eu não conseguia ir, sabe? Eu não me sentia bem pra ir. E aí minha mãe perguntou se eu queria voltar pra escola que eu estudava antes. Aí eu falei que queria, isso no meio do ano a gente pegou, fez uma bagunça e trocamos de escola. Mudei de escola e eu já tava nervosa, eu tava, sei lá, tipo assim, por fora eu fingia que não tava me importando, mas por dentro eu me cobrava muito. E eu já sabia que eu não ia conseguir passar de ano, porque eu tinha faltado pra caramba, não tinha matéria, só ia pra fazer prova. E como é que eu ia fazer prova se eu não pegava matéria, não estudava? Aí, nessa outra escola, eu comecei a ter gastrite nervosa. No final do ano, comecei a ter umas crises de gastrite nervosa e tal, porque eu não conseguia. Porque eu sabia que eu não ia passar de ano, e aí beleza. Chegou em outubro, eu decidi que não ia mais pra escola, porque eu queria repetir de ano. E mesmo que eu supostamente ia conseguir passar nessa escola porque eles iam me dar uma ajuda, porque eles sabiam que eu tava tendo esses problemas todos e tal. Eles iam, tipo, me dar uma ajuda, iam me dar uma chance a mais pra fazer, eu ia entregar trabalho, essas coisas assim. Mas eu não queria, eu queria fazer no meu ano de novo. Então, por decisão minha, eu falei, não, vou repetir no ano e fazer direito. E isso em 2013. Em outubro, não fui mais pra aula. Então, em 2014, eu tentei voltar a estudar. Então, fui o ano inteiro, tudo ótimo. Eu tava melhorando meus problemas de saúde, tava ok. E fui estudando. Não tava bem ainda, mas tava melhorando. Dava pra levar. Eu tava estudando, tava dando tudo certo. Minhas notas estavam boas. E aí, em outubro de 2014, acho que foi em outubro de novo, ou novembro, no final do ano de 2014, eu tava na escola e aí eu comecei a passar muito mal. E aí eu não sabia, tipo assim, falar o que eu tinha. Comecei a passar muito mal. Comecei a tremer, ficar enjoada, não sei, comecei a passar muito mal, eu não sei explicar o que eu tava sentindo, nem lembro mais direito, graças a Deus, porque não era uma sensação boa. Comecei a passar muito mal e tal, e eu cheguei e falei com o coordenador da escola, fui conversar com ele, e aí ele chegou e perguntou, tipo, começou a conversar comigo, ele era uma pessoa muito bacana. E foi conversando comigo, falou que eu podia ficar na sala dele até sentir melhor pra voltar pra sala normal e tal, mas eu queria ir embora. Eu não queria ficar na escola. Eu fiquei um bom tempo na sala dele pra ver se eu melhorava disso. Tava treinando muito, não sei nem explicar o que era isso. E aí eu não melhorei. Ele percebeu que eu tava passando mal. Ele falou: Nossa, acho que você tá, tipo, tendo uma crise de pânico. Eu falei: Não, tipo, achei que não era, né? Nesse dia realmente não era. E aí ele acabou ligando pra minha mãe, minha avó, não sei, alguém me buscou na escola. E aí, beleza, voltei. E aí no dia seguinte eu fui de boa pra escola. Eu ia descolar. Assim que eu entrei no escolar, eu comecei a me sentir muito mal, comecei a passar muito mal. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, eu tô passando muito mal, quero voltar pra casa. E minha mãe acabou seguindo o carro, que ela já sabia que eu tava tendo umas coisinhas assim. Ela seguiu o meu escolar, porque o pessoal do escolar não podia simplesmente me largar, né? Aí ela acabou que ela meio que seguiu o carro do escolar até, até eu chegar na porta da escola. Demorou, tipo assim, uns 3 minutos de diferença pra ela chegar na porta da escola atrás de mim. E nisso foi minha primeira crise de pânico. Eu não sei nem explicar o que eu tava sentindo, só sei que foi horrível. E foi de uma hora pra outra, tipo assim, meio que me pegou de surpresa, porque num dia eu tava passando mal, era uma crise de ansiedade, eu acho. Não chegava a ser crise de pânico, porque tem diferença entre as duas. E eu soube diferenciar, eu senti a diferença entre uma e outra. E essa foi a minha primeira crise de pânico, e foi horrível, não cheguei nem pisada dentro da escola, a escola não tinha nem aberto ainda. E aí eu. Nossa, não sei. Nossa, foi horrível. Não sei nem explicar como é que foi. Depois dessa crise de pânico, eu simplesmente não consegui mais voltar pra escola. Não consegui. E, enfim, o coordenador da escola falou que eu tinha que ir pro psicólogo, que não sei o quê. E aí a gente foi pro psicólogo.
pra psicóloga, psiquiatra, comecei a fazer tratamento e tal, tudo ok. E tudo ok nada, né? Comecei a fazer tratamento psicológico e psiquiátrico. E aí eu tomava remédio e tal, ok, tudo certo até aí. E aí minha mãe pegou meu laudo, meus atestados, tudo, e foi conversar com o coordenador da escola, que já tava me dando todo o apoio. E aí a gente decidiu que eu ia estudar em casa. Por exemplo, eu ia fazer provas em casa, pegar matérias pela internet, essas coisas. Mas eu faria as provas e entregava pro pessoal da escola. E aí foi funcionando assim por um tempo. Como eu nunca fui boa em matemática, minha mãe até contratou um professor particular pra me dar aula, acho que 2 vezes por semana. De vez em quando ele vinha aqui, me dava aula, explicava. E foi assim por um bom tempo, assim. Bom tempo não, um tempinho, acho que um mês, por aí. E aí chegou no momento que eu simplesmente não conseguia nem olhar para as coisas da escola. Eu não conseguia ver nada, tipo, me deixava nervosa. Não sei por que eu comecei a ficar nervosa. Enfim, foi acontecendo um monte de coisa assim. E aí acabou que como eu já tinha o laudo, eu já tinha nota pra passar de ano. Então eu passei com a nota que eu já tinha pra passar e deu tudo certo. Formei no nono ano, com muito custo. E aí, primeiro ano, ensino médio. Isso foi em 2015. 2015 tentei eu ir estudar. E aí dessa vez eu fui pra uma escola aqui perto de casa, porque a escola que eu estudava não tinha ensino médio. Então eu fui pra essa escola perto de casa. E aí, gente, tava indo tudo maravilhosamente bem, tava tudo ok. Eu falei, cara, eu não tinha ideia, não tinha intenção de desistir de estudar. Por exemplo, eu parei de estudar por 2 meses, fiquei em casa e tal, passou o momento da série, eu tava louca pra voltar a estudar. E aí eu fui tentar, eu nunca quis parar, nunca pensei, vou parar de estudar. E aí eu tentava, eu sempre tentava. A psicóloga falava, que se não tivesse no meu tempo, não era bom ficar forçando e tal, mas eu queria, de qualquer forma. Eu não achava certo eu não ir pra escola, sabe? E aí eu fui estudar e tava dando tudo certo. Até que eu comecei a ter crise de pânico de novo, em abril. Eu continuava fazendo os tratamentos psicólogos, psiquiátricos, tava tudo ok. E chegou, na verdade, e foi. Não tava tudo ok, porque o meu psiquiatra tava vendo que os remédios não estavam fazendo efeito, então ele tava só aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. E nisso eu tava ficando desesperada. Chegou num ponto que eu tomava cerca de 6 remédios por dia, tanto pra controlar esse problema de saúde que eu já tinha, o outro, quanto pra os problemas psicológicos, né? E aí chegou num nível absurdo, assim, eu tava tomando muito remédio, não tava resolvendo. E aí eu sentei com minha mãe, eu conversei, não tava conseguindo mais ir pra escola, eu não conseguia, tipo, ir em um lugar que tinha muita gente. Eu me sentia mal, passava mal, não conseguia ir no shopping, nem nada. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia atravessar a rua pra ir conversar com a minha amiga ali. Eu tinha que tomar um Rivotril antes, tipo, chegou num nível muito absurdo mesmo. E aí eu cheguei com a minha mãe, sentei e conversei. E aí a gente decidiu que seria melhor eu dar uma pausa nos estudos, parar de estudar mesmo e me tratar e melhorar disso. E depois eu pensava em estudar, correr atrás e aí beleza. Então, o seguinte, não fiz o ensino médio. Bom, por que que eu vim contar isso pra vocês? Acho que o vídeo tá um pouco longo, mas eu precisava contar isso pra vocês. Acho que eu precisava compartilhar, porque pode ser útil pra alguém. Porque quando eu passei por isso, eu pesquisava coisas na internet, eu não achava tanta coisa assim que eu me identificava, sabe? Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa fase da minha vida, que eu considero que foi a pior fase pra mim, porque tinha gente pra me julgar, gente que não entendia o que tava acontecendo. Sem contar que essas crises de pânico que eu tinha de vez em quando, sabe? Não tive muitas crises de pânico, mas eu tinha muitas crises de ansiedade. De pânico, acho que foi só 2 ou 3 que eu tive na minha vida. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. É horrível. Nossa, sério. E eu vim contar isso aqui porque tem muita gente que não sabe disso. E quando eu falo que eu parei de estudar com 15 anos, ou quando eu fiz ensino médio, a pessoa fica tipo assim, como assim você não estudou? Só o quê? O pessoal fica meio horrorizado. Então já vim deixar esse vídeo aqui pronto, toma. Quando alguém me perguntar, é isso aí que tá no vídeo. E pra, sei lá, se você que tá assistindo tá passando por algum problema parecido, não é o fim do mundo, vai passar, tá bom? Então, assim, acho que eu já falei exatamente essa frase no vídeo, que é o de 13 Reasons Why. Eu vou fazer um vídeo depois contando o que eu fiz pra superar isso, porque sim, esse ano foi o ano que eu percebi que eu realmente superei. Foi só esse ano que eu decidi, que eu vi que eu superei, tipo assim, por completo. Gente,
Querendo ou não, foi uma fase muito linda da minha vida, mas uma fase pela que eu sou muito grata, eu aprendi muita coisa. E, assim, sério, foi é estranho eu falar isso, mas foi uma fase incrível pra mim, pro meu crescimento. Eu me tornei outra pessoa. Existe uma Thalissa antes desses problemas e uma Thalissa de depois. Eu sou uma pessoa completamente diferente e eu vou fazer um vídeo depois contando pra vocês sobre esse antes e depois e como eu passei por isso. Que, enfim, gente. Esse vídeo não teve muito propósito, eu só vim contar mesmo porque eu parei de estudar com 15 anos. E deixar aqui claro que isso vai passar. Por exemplo, esse ano eu já estudei, fiz cursinho o ano inteiro. É uma coisa que eu não conseguia fazer, eu não conseguia entrar numa sala de aula e não passar mal ou em um lugar cheio. Eu comecei a melhorar e eu já, tipo, ai, eu tenho muita coisa pra contar. Eu vou contar em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar essa coisa da minha vida com vocês. A minha intenção nesse canal aqui é, tipo, deixar um pedacinho de mim na internet. Então, como isso é uma fase da minha vida que me marcou muito, eu acho que eu tinha que deixar aqui falando pra vocês. E até pra ajudar alguém também, tipo, sei lá, se se identifica com isso aqui, tá aí pra você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra mim, por favor, que me ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhar esse vídeo também acho que seria bem legal, porque pode atingir muitas pessoas que estejam passando por esse tipo de problema. E se você puder compartilhar, eu vou agradecer muito. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre as notificações de quando eu postar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.